Fala galera da Paixão Contagiante, que alegria, que honra estar aqui com vocês, poder compartilhar com vocês essa palavra sobre formador de heróis, com base nesse livro, Dave Ferguson, que tanto me abençoou e eu tenho certeza que vai abençoar a sua vida. Quero agradecer demais aos pastores da Central, representado pelo Paulo. Obrigado por esse convite tão especial e para mim é um prazer poder compartilhar com vocês. E eu queria já iniciar e falar para você algo que mexeu muito comigo, com base nesse livro, Formador de Heróis. Eu queria já dizer para você ler ele, devorar ele junto com a sua equipe, vai abençoar muito a sua vida. Sem dúvida, em 2019 foi o melhor livro que eu li no ano e alterou muitas coisas lá na família Dizascope, no movimento Dizascope que a gente faz na internet. E eu queria começar te falando uma frase que me provoca muito, e eu creio que vai te provocar. A frase é a seguinte: sucesso na liderança é se tornar inútil. De novo. Sucesso na liderança é se tornar inútil. E para você entender o que eu quero dizer, deixa eu te falar uma outra frase. Um bom pai não é aquele que formou um bom filho. Um bom pai é aquele que formou um bom pai. O meu objetivo com o Davi, meu filho lá de 7 anos, não é fazer que ele se torne um bom filho, porque ele pode ter 50 anos de idade e estar lá na minha casa sendo um bom filho. Eu não tive sucesso se isso acontecer. Eu vou ter sucesso se ele se tornar um bom pai. Ou seja, eu vou ter sucesso se ele não precisar mais de mim. Liderança de sucesso é liderar para que as pessoas não precisem mais da gente. Um líder de sucesso é um líder inútil. Cara, você está trabalhando para se tornar inútil? Mexe muito comigo quando eu olho para o ministério de Jesus, e nós queremos liderar como Jesus, e você percebe que o início do ministério dele, a primeira coisa que ele faz no ministério dele, você tem lá ele batizando, dando início ao ministério, aí ele vai para o deserto se consagrar. Quando ele sai do deserto, o que ele faz, gente? Escolhe quem vai substituir ele. Escolhe os sucessores. Ele nem pregou para ninguém ainda, ele nem começou o que ele ia fazer. Ele já tinha pessoas que ele estava gastando a vida dele, derramando sobre essas pessoas, esses homens, para que eles fizessem obras iguais às dele e ainda maiores do que a dele. Sabe, Jesus gasta esses 3 anos para poder morrer. E a minha pergunta para você, líder, que está nos ouvindo hoje aqui é: você pode morrer? Se você morresse hoje, e aqui eu estou falando literalmente, as coisas que Deus confiou nas suas mãos continuariam e expandiriam mais ainda ou acabaria, porque você se tornou o teto daquilo que você está construindo. Sucesso na liderança é se tornar inútil. E aí, esse livro, gente, Formador de Heróis, foi uma bomba. Porque a proposta do livro é a seguinte: você teria coragem de, ao invés de tentar ser o herói, ser um formador de heróis. Você teria coragem de, ao invés de gastar sua vida tentando ser o herói das pessoas, você ser um formador de heróis. As pessoas que estão ao seu redor se tornem heróis. E é um grande desafio. Ele nos ensina o seguinte, o autor: olha, existe uma pergunta de liderança que vai desenvolver muito a sua liderança, que é a seguinte: toda vez que você terminar de fazer algo, pergunte isso para você mesmo. Eu tentei ser o herói ou eu formei heróis? De novo, eu tentei ser um herói ou eu formei heróis? Então imagina, você terminou de pregar, desce desse púlpito e pergunta para você mesmo: eu tentei ser um herói com essa pregação ou eu formei heróis com essa pregação? Ah, você terminou de aconselhar, estava no gabinete diante daquela pessoa. Quando ela for embora, pergunte para você mesmo: eu tentei ser um herói ou eu formei heróis? Porque, gente, é uma grande tentação nossa como líder ser precisado. É se comportar de tal forma que as pessoas digam: uau, Douglas, você é incrível, como é bom quando você prega, como é bom quando você me aconselha, como é bom quando você está aqui presente, e de repente a gente se sente o herói. Mas, cara, se você quer ver uma revolução acontecendo na nossa nação e por toda a terra, eu quero te fazer um desafio. Ao invés de tentar ser o herói, forme heróis.
forme as pessoas que estão ao seu redor, para que elas sejam heróis. Gente, é a forma que Jesus se comportou. É a forma que Jesus liderou. Ele gastou a vida. Quando você pega uma proporção, e o livro, o autor mostra isso, numa proporção, Jesus gastou 1/3 do tempo dele com a multidão e 2/3 com os discípulos. Ou seja, ele gastava 33% do tempo dele sendo ali um herói, vamos dizer assim, para a multidão, curando e tal, mas 2/3, 66% do tempo, ele estava gastando formando heróis. Por quê? Porque se ele gastasse 100% do tempo dele sendo herói, quando ele morresse, aquilo acabava. Quando ele fosse assunto aos céus, aquilo acabava. Mas ele queria armar uma revolução em toda a terra. Ele queria armar essa revolução que se espalharia por toda a terra. E hoje, eu e você estamos aqui, porque Jesus formou aqueles heróis e colocou uma mentalidade neles de formar outros heróis. Esse é o desafio do livro. E sabe, é extremamente desafiador, porque vai contra a nossa natureza muitas vezes. Nós queremos ser os heróis. Sabe, eu lembro que quando eu estava lendo o livro, eu também estava vendo algumas outras coisas sobre metas e sonhos e como isso é importante, né, para a vida de um líder, para a vida de uma pessoa. E eu lembro que eu peguei e escrevi num papel uma meta, né, um sonho. E essa meta era a seguinte: um dia eu vou pregar nessa maior conferência que tem lá nos Estados Unidos de jovens. Um dia eu vou pregar nessa conferência e eu vou pregar em inglês nessa conferência. Ó, que meta ousada que eu coloquei. Eu vou pregar um dia nessa conferência em inglês. E eu lembro que quando eu estava escrevendo aquilo, eu senti o Espírito falando comigo. E era como se o Espírito falasse assim: você teria coragem de trocar essa meta? Ao invés de sonhar que um dia você vai pregar nessa grande conferência, você teria coragem de sonhar que um dia alguém que você discipulou vai pregar nessa conferência? Ah, meu irmão. Você teria coragem? E por que você teria coragem? É a pergunta. Porque o seu nome não vai estar no cartaz. Porque você não vai ser aplaudido. Porque as pessoas não vão conhecer quem você é e o seu dom. As pessoas vão conhecer aquele que você formou. Você teria coragem? Sabe o que a palavra de Deus diz? Que nos últimos dias viria sobre nós o espírito de Elias e converteria o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. E sabe que um dia eu comecei a me perguntar assim, lendo esse texto de Malaquias, por que o espírito de Elias, Senhor? E eu perguntando para o texto, sabe? Perguntando para o Espírito Santo, por que o espírito de Elias? Por que não o espírito de Samuel, cara? Uau, Samuel foi um profeta incrível. Por que não o espírito de Daniel? Daniel, cara, que conseguiu ver o que estava por vir. Daniel escreveu um Apocalipse ali no Antigo Testamento. Por que não o espírito de Daniel? Por que não o espírito de Jeremias, de Isaías, que foi o cara que viu Cristo? As coisas que ele descreveu, ele estava no pé da cruz, gente. Por que o espírito de Elias? E aí, eu comecei a observar. Qual é a diferença de Elias? O que Elias teve que Samuel não teve? Que Daniel não teve? Que Jeremias não teve? Que Isaías não teve? Porque todos foram profetas incríveis, ousados no Senhor, mas somente Elias deixou um discípulo que fez o dobro daquilo que ele fez. Ah, meu irmão, sabe por que é o espírito de Elias que virá nos últimos dias? Porque é uma profecia que a próxima geração vai fazer o dobro daquilo que a gente está fazendo. Tem 7 milagres descritos nas escrituras de Elias e tem 14 de Eliseu. Por quê? Porque a próxima geração veio com o dobro da anterior. Eu quero profetizar que as pessoas que você está treinando, elas serão o dobro daquilo que você é. Por quê? Porque você não é o teto delas, você não é o limite de onde elas vão chegar, você é o chão delas, você é o mínimo daquilo que elas serão daqui para frente, porque você é um formador de heróis. Eu creio que o que Deus está fazendo, e está escrito ali em Atos, é que Ele está restaurando todas as coisas. Ele está restaurando todas as coisas. Ou seja, restaurar, gente, não é reformar.
Porque reformar é você dar uma melhorada, sabe? Vamos reformar esse prédio? Então vamos aumentar um cômodo aqui, vamos tirar uma parede. Restaurar não é isso. Restaurar é fazer voltar para o original. Quando alguém restaura um quadro, ele não melhora o quadro, ele faz voltar ao seu estado original. Deus está fazendo tudo voltar ao seu estado original. Agora deixa eu te fazer uma pergunta. Qual era a profissão do homem no estado original? Gênesis capítulo de número 2, o homem é criado ali, a mulher, eles são colocados naquele jardim e eles têm um trabalho. Qual era a profissão do homem nesse estado original? Você sabe qual é? O homem no estado original era um jardineiro. E eu quero dizer, nós precisamos voltar como líderes a esse estado original de jardineiros, cara. E sabe, existe uma diferença em ser um jardineiro e o que o homem se torna depois que sai do jardim, um agricultor. Qual a diferença? A diferença é que um agricultor planta, como jardineiro. Um agricultor, ele rega como jardineiro, ele aduba como jardineiro, ele cuida como jardineiro, mas ele faz tudo isso por lucro. Porque o objetivo dele é o lucro, o que ele quer é o lucro. Agora, o jardineiro, ele planta, ele rega, ele aduba pelo prazer de ver as coisas crescerem. Sabe qual é o pagamento do jardineiro? Contemplar tudo que está ao redor dele crescer. Sabe qual é o pagamento de um líder que está voltando às origens? Um líder da restauração de todas as coisas é olhar ao seu redor e ver as pessoas crescendo ao seu redor. Sabe o que tem muito a ver com a mentalidade de um pai? Gente, eu tenho o Davi, eu tenho a Luísa. Qual é o meu pagamento? Deixa eu te falar uma coisa, financeiramente eles não me dão lucro nenhum. Na verdade é só gasto desde que nasceu e por experiência eu tô vendo que nem depois dos 18, aí quando começar a trabalhar, não dá lucro também não. Qual é o pagamento de um pai? Sabe qual é o meu pagamento? Contemplar eles crescendo. Sabe, eu lembro do dia em que eu me formei na faculdade, eu fiz faculdade de psicologia. E eu lembro o dia da minha formatura. Ah, que dia glorioso, que dia maravilhoso. 5 anos estudando. E de repente chega no final, você está com aquela roupa, né? Chamam o seu nome, Douglas Maia Gonçalves da Silva. E aí a sua família grita lá. E aí você vai e pega aquele canudo, né? Aquele diploma de formatura. Esse dia foi maravilhoso, mas eu tenho certeza que vai ter um dia que vai deixar esse dia da minha formatura no chinelo. Eu tenho certeza que vai ter um dia que vai fazer esse meu dia da formatura cair no esquecimento. É no dia da formatura dos meus filhos. Quando eles estiverem recebendo aquele canudo, quando eu ouvir Luísa Sabino Gonçalves, Davi Sabino Gonçalves, e eles estiverem lá recebendo aquele canudo, ah, meu irmão, que dia glorioso. Por quê? Porque nós nascemos para ser jardineiros, para contemplar o crescimento de quem está ao nosso redor. Sabe, eu quero desafiar você que está me ouvindo a ser um líder jardineiro, a ser um líder inútil, a ser um líder formador de heróis. A gente olha para grandes homens de Deus como Billy Graham e às vezes a gente fica assim, um dia eu vou ser como Billy Graham, um dia eu vou ser como Billy Graham, mas eu queria te fazer um desafio. Deseje ser como aquele que ganhou o Billy Graham para Jesus e discipulou o Billy Graham. Talvez eu e você não sabemos o nome dele, como eu não sei para te falar hoje aqui. Mas, cara, o céu conhece esse formador de heróis. Sabe, se você tem um grande sonho, se você está vivendo os sonhos de Deus, a única forma de viver os sonhos de Deus é formando heróis. Se você tem um sonho pequenininho, provavelmente você vai conseguir fazer. Mas quando você deixa os sonhos de Deus invadir a sua vida, você começa a entender, é impossível para mim fazer o que esse sonho de Deus está me falando. Eu preciso formar pessoas. Eu preciso investir em pessoas. Quando o sonho de Deus entra no seu coração, você descobre que é impossível a sua igreja fazer. E aí você precisa investir em outras igrejas, como a Central está fazendo através desse evento. Por quê? Porque o Paulo descobriu, é impossível eu fazer. É impossível eu
ou a central, é conseguir espalhar o evangelho por toda a terra. Nós precisamos formar heróis, formar heróis, formar heróis. E de repente eu transiciono de tentar construir o meu império para viver pelo reino de Deus. Não importa quem é que vai aparecer o nome, não importa quem é que vai ficar famoso, não importa quem é que vai levar a fama. O que importa é que o nome de Jesus seja espalhado em toda a terra. Então eu quero te desafiar a fazer essa pergunta todos os dias. Você está tentando ser um herói? Ou você está formando heróis ao seu redor? Feche seus olhos junto comigo. Pai, nós aqui em família, juntos como líderes, Senhor, nós queremos submeter essa palavra ao Senhor, Pai. Esse desafio, Senhor, que eu tenho certeza que está queimando no coração dos meus irmãos como queima no meu coração, Pai. Senhor, nós queremos ser líderes inúteis, Pai. Que o Senhor fez um trabalho tão bom, Senhor Jesus, que aqueles que nós lideramos não precisam mais de nós, mas já podem, Senhor, se tornar pais de outros. Eu clamo ao Senhor, Pai. Eu clamo ao Senhor que o Senhor nos dê a graça, Senhor, de sermos formadores de heróis, Pai. Para que a próxima geração esteja preparada, Senhor, para os desafios, Senhor, da igreja, Pai. Senhor, eu quero abençoar cada um, Senhor Jesus, que está assistindo e ouvindo, Pai. Senhor, que nós possamos voltar a ser jardineiros, Pai. E que o prazer na nossa vida seja ver tudo ao nosso redor crescer. Que a gente gaste a nossa vida não com networking, não tentando ter lucro, não, Senhor. Que o nosso lucro seja as pessoas se desenvolverem ao nosso redor. E que a gente possa olhar para quem nos lidera e quem nós estamos liderando e dizer: vocês farão obras iguais às nossas e ainda maiores farão. Senhor, que a gente possa se mover no espírito de Elias na nossa liderança, Pai. Que a gente possa liderar como o Senhor liderou, Pai. Senhor, com os olhos fixos no Teu reino, Senhor, e na Tua vontade, Pai. No nome de Jesus, amém e amém. Deus abençoe vocês.